Imagine a seguinte situação. Você é um estudante de anatomia humana, o aprendizado é quase todo teórico, baseado em textos escritos há mais de 1000 anos de um único autor que nunca dissecou o corpo humano. Imagens anatômicas são raras e extremamente grosseiras. O estudo direto no cadáver não existe, apenas eventuais dissecções onde você só observa os apontamentos de um instrutor. E se porventura, nessas dissecções, seus olhos observarem algo diferente do que seu professor disse, você recebe a seguinte resposta: se a dissecção está diferente do livro, é porque a anatomia humana mudou, para pior. Difícil, né? Mas essa já foi a realidade do estudo anatômico por mais de 200 anos. Seja bem-vindo ao Anfiteatro Anatômico. Eu sou o professor Eduardo Beber e neste vídeo você vai aprender quem foi o responsável por libertar a anatomia humana das pesadas algemas do passado. Após a reintrodução das dissecções no estudo da anatomia humana no início do século XIV até aproximadamente a primeira metade do século XVI, o ensino acontecia da seguinte forma: o professor, do alto de sua cátedra, ficava lendo os textos de Galeno e nem sequer chegava perto do cadáver. No plano inferior, seus assistentes, o ostensor ou demonstrador, apontava as estruturas que a palavra enunciava, enquanto o sector, normalmente um cirurgião barbeiro e letrado em latim, realizava a tarefa subalterna de dissecar o cadáver. Aqui, o saber que emana do livro, fonte máxima de autoridade, determina e ordena a dissecção. Nada se executa sobre o corpo humano que a palavra antes não ordene. Nada se descobre no corpo humano que a palavra antes não exponha. Nada se percebe sobre o corpo humano que o livro antes não revele. Verdadeiro fruto do Renascimento, tomado pelo pensamento humanista, coube a Andreas Vesalius, permitam-me o trocadilho, fazer com que a anatomia renascesse. Em um trecho do prefácio de sua famosa Fábrica, observamos: eu pensei que esse ramo da filosofia natural, a anatomia, deveria ser trazido de volta do mundo dos mortos, de forma que não estivesse mais ausente de nós. Acerca do ensino da anatomia na época, ainda no prefácio da Fábrica, Vesalius é duro e implacável. Este deplorável desmembramento da arte da cura entre médicos e cirurgiões barbeiros introduziu em nossas escolas o detestável procedimento hoje em voga, em que um homem faz a dissecação do corpo humano e outro lê a descrição das partes. Estes últimos, empolerados no alto de um púlpito como gralhas e com notável ar de desdém, grasam informações sobre fatos que nunca conheceram em primeira mão, mas que meramente guardam na memória dos livros de outros. Os primeiros, cirurgiões barbeiros, são tão ignorantes em línguas que são incapazes de explicar suas dissecções aos espectadores e estragam o que deve ser exibido de acordo com a instrução do médico que nunca coloca sua mão à dissecção. Assim, tudo é ensinado erroneamente, dias são desperdiçados em questões tolas e, na confusão, é oferecido ao espectador menos do que um açougueiro no mercado poderia ensinar a um médico. Todavia, Vesalius não ficou apenas protestando. Ele de fato rompeu com essa tradição, como mostra a famosa cena do frontispício da Fábrica. Vesalius desceu de sua cátedra e dispensou os assistentes para ele próprio realizar a dissecção. Mais do que isso, reparem que na mesa, junto aos instrumentos e ao castiçal, observamos um tinteiro, o cálamo e um papel em branco, onde Vesalius registrava com exatidão suas próprias observações. Com Vesalius, não mais é o texto que orienta a observação do corpo, mas sim a observação do corpo que orienta o texto. Antes, a palavra era soberana. Após Vesalius, é o corpo. Antes, a dissecção era instrucional, apenas para ratificar a palavra, relegada aos mais ignorantes serviçais. Após Vesalius, ela é investigativa, executada pelos mais eminentes professores.
A observação direta do cadáver, a anatomia baseada em evidências, fato considerado por muitos autores como um dos primórdios da ciência anatômica, seria definitivamente implementada para perdurar até os dias de hoje. Assim, seu lugar no panteão da medicina como pai da anatomia moderna é incontestável e não poderia haver palavras mais apropriadas para Vesalius do que o epitáfio da famosa gravura da fábrica que retrata o esqueleto em atitude de pesar. O gênio vive, tudo mais é mortal.